Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós temos a presença do nosso mestre, do nosso sábio colega ufólogo, que vai trazer uma pesquisa muito interessante pra gente sobre uma parada um tanto quanto polêmica da ufologia. Não é mesmo, senhor Ufudjek? Isso aí, PH. Hoje o papo rende, o papo promete e vamos conhecer esse projeto fantástico, essa iniciativa fantástica que está surgindo agora de pesquisa de agroglifos aqui no Brasil. É isso aí, então vamos lá. Ele, o grande pesquisador, o mestre Carlos Alberto Machado. Seja muito bem-vindo novamente, meu amigo. Tamo junto. Obrigado, PC. Obrigado, Jackson, obrigado pelo convite. Estamos aí mais uma vez. Vamos falar sobre o Projeto Esfera hoje. Então tá. Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos conhecer essa nova iniciativa do professor Machado. Agrogrifos, gaiola de Faraday, ninho de OVNI, ponto riscado, dimensões paralelas. Acredite se quiser. Ô Machado, quando a gente fala de agrogrifos, já surge aquela interrogação na cabeça de todo mundo. A maioria das pessoas tende a encarar os agrogrifos como coisas feitas. As pessoas vão lá e fazem isso para atrair atenção, atrair mídia. Mas a gente estava conversando um tempo atrás, inclusive nesse novo projeto, o seu Projeto Esfera, vocês encaram os agrogrifos de uma forma muito diferente. É uma forma muito diferente ali de ver o fenômeno, de analisar esse fenômeno que está sempre acontecendo. Eu queria te pedir para você começar desde o início, como é que começou esse interesse seu pelos agrogrifos e o que te levou a encarar isso com outros olhos e ver aquilo diferente e falar assim, peraí, isso não é só uma brincadeira que fazem em plantações, tem alguma coisa diferente aí. Quando começou isso e por quê? Olha, o interesse começou por conta da revista UFO, né? Na verdade, tinha já algumas matérias especiais que apareciam no Fantástico também sobre esse assunto. E o que aparecia lá eram coisas interessantes. Eu não lembro agora o nome do produtor do Fantástico, mas ele gostava muito do tema, né, de mistérios. Ele sempre procurava falar sobre ufologia e sobre os círculos ingleses que a gente falava antes, né? A gente nem usava o termo agrogrifo, né? Que seria o termo mais correto hoje. Aí a revista UFO começou a mostrar aquilo que o Fantástico não quis mais mostrar, porque eles foram mostrando até um certo ponto. Depois apareceu dois velhinhos, né, dois senhores, que afirmaram que os agrogrifos eram obra deles, dois ingleses, né? E eles usavam uma tábua e umas cordas e tal. E daí eles até fizeram uma reprodução, mas eu não lembro de ter visto um círculo perfeito deles, mas eles mostraram eles fazendo com a tábua. E a gente percebia que quando você colocava a tábua, quebrava o trigo, né? O que não condizia com o que estava sendo visto. Mas como a gente estava longe, né? A gente estava aqui no Brasil e na Inglaterra que estavam aparecendo, a Argentina, outros países, né? A gente não tinha condições de falar sobre isso. Mesmo assim, o Wallace Albino, que era um ufólogo aqui de São Paulo, do litoral de São Paulo, eu lembro que ele quis fazer um livro sobre esse assunto, convidou todos os ufólogos do Brasil na época que ele conhecia para participarem do livro junto com ele, cada um dando sua opinião sobre o que achava daqueles círculos, o que poderia ser, o significado, etc. E ele chegou a fazer um livro pela Biblioteca UFO, na época do Givael. O livro ficou bacana e tal, mas passou, né? Os anos foram passando. O Wallace, inclusive, veio a falecer, infelizmente. Teve um problema sério de saúde, morreu novo. E com o tempo, em 2008, surgiu o primeiro agrogrifo aqui no Brasil. Foi lá em Santa Catarina, na cidade chamada Ipuaçu. Aí, esse primeiro, ele era um círculo simples, que lembrava muito o agrogrifo que apareceu no início, lá na Inglaterra também. No início também, eles eram bem simples, né? Eu tenho até um livro mostrando, né, os primeiros que apareceram lá, e eles eram bem simples. Depois eles foram ficando mais sofisticados, né? E isso veio se repetir aqui no Brasil também. O primeiro eram dois círculos, um dentro do outro.
depois começaram a formar outros tipos de figuras, e hoje nós temos uma complexidade bem grande, né, nos que tem aparecido ultimamente. Até o ano passado, a gente tem praticamente todo ano, um pelo menos, aparecendo. E houve um intervalo entre Poaçu, eu não me lembro o ano certo, mas não faz muito tempo, começaram a aparecer aqui também no Paraná, numa cidadezinha chamada Prudentópolis, que fica perto aqui de Guarapuava, onde eu moro, dá 1 hora de distância. Então, eu até aproveitei e fui lá dar uma olhada também nesse. O Gilberto também veio ver esse com o Tony Najar na época e o Alcides Cores. E daí eu cheguei aí a Ipuaçu umas 2 vezes. Fui ver esse de Prudentópolis. Prudentópolis teve 2, 3 anos seguidos, se não me engano. A gente foi acompanhar também, porque era aqui perto. Então eu tive a oportunidade de ver pelo menos 5 anos consecutivos, né? Consecutivos não, né? 5 anos alternados. E até cheguei a escrever alguma coisa para a revista UF e tal, mas eu não estava satisfeito com o que a gente estava fazendo. Nem o meu trabalho, nem o trabalho de Gilberto. Eu percebi que esse fenômeno aí valia a pena ser investigado de uma forma mais, assim, com uma equipe mais organizada, uma coisa mais usando metodologia de campo, de coleta. Aí o que eu pensei? Eu vou juntar um povo que gosta disso, né? Aí convidei o Jackson, convidei o engenheiro agrônomo, o Douglas, convidei outro ufólogo lá de Joinville que gostava de vir, ele vem até aqui sempre que aparece alguma coisa. Convidei o Alcides Cores, que já esteve lá, convidei o Tony Najar, fui convidando o pessoal que estava envolvido de alguma forma. Convidei alguns doutores também, tem um doutor lá do Rio de Janeiro que também se interessou pelo assunto, fez análise de laboratório e ofereceu o laboratório onde ele trabalha para a gente poder fazer as análises. Depois apareceu um outro físico também que se interessou, que também está estudando. Enfim, foram aparecendo vários profissionais, né? Acadêmicos, inclusive, tecnólogos, técnicos. E a gente juntou esse povo todo. Eu fiz o convite para eles concordaram, gostaram da minha ideia, da gente formar uma equipe que se especializasse em investigar os agrogrifos quando eles aparecessem. Então nós tivemos várias ideias, né? A primeira foi montar esse grupo, né, se organizar, montar um projeto em si, né, fazer um projeto com justificativo, objetivos e tal. Depois, no final, nós fizemos uma planilha de orçamento para ver o que tipo de equipamento que a gente precisaria. Fazer uma coisa bem a nível de investigação parecido com a polícia quando vai investigar um caso de homicídio ou alguma coisa assim. Então nós coletamos todas as informações que a gente podia, né? Montamos esse projeto, fomos atrás de um patrocinador maior, assim, que a gente tinha intenção que patrocinasse todo o projeto, mas ele realmente ficou muito oneroso. Então a gente percebeu que nenhum patrocinador sozinho iria querer bancar isso. Então nós tivemos a ideia de começar a divulgar esse projeto, até porque o ano passado, no finalzinho do ano passado, em novembro, outubro, né, apareceu mais um agrogrifo lá em Poaçu, só que ele não durou 3 ou 4 horas, que o dono da propriedade ele decidiu cortar, né, o agrogrifo e não deixou mais ninguém ver. Então a nossa sorte é que um rapaz foi lá com um drone, um repórter, ele conseguiu fazer umas imagens, então a gente conseguiu registrar ele ainda antes dele ser destruído. E ele chegou a dar uma entrevista também para um repórter da região, mas em seguida ele cortou e não deixou que os pesquisadores tivessem acesso, né? Na minha humilde opinião, eu acho que os pesquisadores é que deveriam ter acesso e não os jornalistas, né, de cara, assim. Porque, na verdade, o pessoal vai lá de curioso, pisa, estraga, eles só vão fazer matéria, né? E a gente não, a gente vai lá para analisar, tentar descobrir o que está acontecendo. Bom, enfim. Aí, como nós montamos o projeto, quando eu vi esse último ser cortado, eu achei a hora da gente divulgar e tentar arrecadar a verba para conseguir auxílio das pessoas que têm interesse em saber a verdade, né? Querem realmente saber o que está acontecendo lá. Então, a nossa intenção é estudar isso da melhor maneira possível e da forma mais séria possível, né? Não apenas, mesmo que a gente tenha nossas crenças, cada um ache isso, ache aquilo, nós não vamos trabalhar com achismo. A ideia é ir lá, fazer coleta de material de solo, levar para um laboratório para ser analisado. Outros vão usar equipamentos de análise eletromagnética, de radiação. A gente vai tentar captar todo tipo de energia que o pessoal fala que existe, né? Nós queremos verificar se realmente tem ou não. Nós vamos fazer vários testes, né, de laboratório lá e depois também com as amostras que a gente vai coletar. E o resultado disso tudo a gente quer trazer para a população, né? Então nós montamos um site, se chama Projeto Esfera. Dentro do site a gente colocou todo o projeto, tudo isso que eu estou falando, né, resumidamente está lá para a pessoa poder olhar com calma, né, ver tudo que a gente pretende seguir. Inclusive tem lá um endereço de conta, né, porque a pessoa quiser fazer uma doação, colaborar já adiantado, a gente agradece. E nós vamos começar a montar agora
campanhas de vaquinha, né, para poder conseguir, para cada fase que a gente for fazer. Então, nós dividimos em várias fases essa pesquisa. A primeira é agora, tem que ser antes da época da colheita do trigo, que é quando aparecem os agrogrifos, né? Eles costumam aparecer entre setembro, outubro e novembro. Todo ano é nessa época que aparece. Então, como a gente já sabe disso, a gente tem que se antecipar e primeiro a gente teria que ir na cidade com o apoio da prefeitura e fazer uma palestra com todos os agricultores da região para mostrar para eles a importância da nossa pesquisa, né, e fazer uma campanha de conscientização, né, para que eles não cortem mais o trigo. A ideia é que eles isolem a área quando aparecer, chamem a gente, através do Ivo, que mora lá perto, né, que é um pesquisador também que está no grupo. Aí ele nos avisa, a gente automaticamente vai em direção ao local, naquele mesmo dia, o mais cedo possível, e tenta chegar lá antes de todo mundo para que a gente possa fazer essa coleta da maneira correta, que é uma coisa que nunca foi feita. E daí, depois de coletar esse material, a ideia seria coletar o material, fazer as análises, né, que a gente puder fazer lá, aí a gente chegaria para o proprietário e liberaria a região. Aí, se ele quiser abrir para a imprensa, ele abre, se ele quiser abrir para as pessoas verem, ele abre, e depois a gente sai do local, né? A gente libera. A ideia, basicamente, é vocês chegarem lá primeiro para não ter contaminação nenhuma no ambiente, é isso? Exatamente, como a polícia faz quando acontece um assassinato, né? Ninguém mexe, né? Eles isolam a região, esperam o policial chegar, o policial entra, faz a perícia que tem que fazer, que é o que a gente quer fazer, e daí ele leva esse material para análise em laboratório ou para delegacia, e daí eles limpam o local, né? Então é mais ou menos, é muito parecido com o trabalho policial. Tanto que o Tony Najá, que é o nosso perito, ele é policial, né? Policial aposentado, ele tem essa expertise, né? E vai trazer isso junto com ele, né, para a nossa pesquisa. Depois nós temos as de coleta de material que nós vamos usar a parte da Embrapa, né, que é o engenheiro agrônomo que trouxe para o projeto, como que se faz coleta, que tipo de material que você tem que usar para fazer coleta, quanto de material que a gente coleta, em que tipo de recipiente que você coloca, tudo isso está sendo, né, realizado já por nós vamos ser treinados para isso, né, para fazer essa coleta. Mas isso tudo vem na segunda fase, né? A primeira fase é entrar em contato com a prefeitura. Eu já entrei em contato, já conversei com eles, com o prefeito e com a secretária da Cultura lá da cidade, e eles já estão interessados. Nós estamos conversando com eles. Claro que eu acredito que a prefeitura, independente de acreditar ou não nisso, para eles é interessante turisticamente, né? É isso que a gente tentou passar essa informação para eles, né? Que eles podem usar, como o pessoal em Varginha, como o pessoal na cidade de Roosevelt, né? Lá nos Estados Unidos, como eles fazem. Para eles é indiferente se isso aconteceu ou não, se é real ou não é. Eles conseguem fazer turismo no local e a cidade até ganha com isso, né? Tanto os agricultores quanto o pessoal da região que mora lá. Ô Machado, você entrou num ponto interessante que você falou assim, que atrai o turismo, mesmo que seja real ou não. Uma das principais coisas que o pessoal bate em cima quando a gente fala de agrogrifo é que isso é gente com corda e tábua que faz isso durante a noite, e aí todo mundo compra isso como, sei lá, um sinal alienígena, digamos assim. Que nós vamos entrar nisso também, que eu vou te perguntar o que é a sua opinião, o que você acha. Mas o meu ponto cara, que tem desenhos muito, muito complexos para serem feitos com corda e tábua do dia para a noite, sem atrair a atenção de ninguém, sem deixar marca. Às vezes você vê uma plantação e o agrogrifo está no meio da plantação e você não vê uma trilha de caminhada, de mato abaixado para chegar até lá, como se a pessoa tivesse andado pelo campo de trigo para fazer isso. Como é que vocês encaram isso? Isso aí aparece do dia pra noite. Como é que funciona isso? E como é que vocês separam isso do real do que é feito? Então, até o momento, o que a gente tem feito é feito mais observação, na coleta de material também, alguma análise em laboratório, mas uma coisa muito precária. A gente tem feito com dinheiro do bolso da gente, né? Então, você acaba ficando na dependência do que você pode fazer, né? Isso é complicado. E o objetivo do projeto é justamente eliminar essa faceta, né? O que a gente quer é conseguir verba suficiente para fazer as análises do jeito correto e poder ter alguma resposta, né? Quem deveria estar fazendo isso seria a academia, né? Físicos, agrônomos, mas eles não se interessam. Eles veem o negócio aparecendo e não se interessam em pesquisar. Então, o nosso objetivo é esse, é fazer aquilo que a academia não quis fazer, né? Então, nós vamos fazer da forma como já deveria ter sido feito, né? Essa é a intenção. E eu sou acadêmico, tem vários ali que são acadêmicos também, então a gente decidiu tomar essa iniciativa e fazer dessa forma.
Esse negócio de aparecer à noite, realmente, a maioria deles aparece à noite. Teve um deles que apareceu na parte da manhã, se não me falha a memória. Eu não me lembro agora qual foi o ano, mas teve um que apareceu de manhã. Mas a maioria realmente é à noite. E o desafio já foi lançado várias vezes, né? Inclusive por céticos, né? O Gilberto chegou a oferecer R$20 mil na época, publicado na revista, para quem conseguisse reproduzir um agrogrifo desse. E ninguém aceitou o desafio porque é muito difícil. Né? Eu tentei fazer uma reprodução numa vez, aqui em Prudentópolis. Eu pedi autorização para o proprietário, porque eu ia estragar um pedaço da plantação dele, né? Então eu falei, olha, você me deixa fazer uma reprodução, eu quero tentar reproduzir um pequenininho, né? Um de 2 metros, uma coisa assim. E daí eu fiz o lance da tábua e das cordas, só que ficou um fiasco. A gente usou o mesmo tipo de trigo, né? Usamos aquela técnica da tábua, e à medida que a tábua ia passando, primeiro a gente percebia que o trigo quebrava, e aqueles que não quebravam se levantavam atrás da gente. Então a gente tinha acabado de passar e ele já ficava caindo, né? Isso de dia, que a gente estava com tempo e vendo o que estava fazendo, e a gente percebeu que não tinha como. Por mais que a gente tentasse, ele não ficava daquele jeito, não ficava perfeito. E aí eu fiquei comparando também, né? Porque é assim que a gente consegue identificar os que são autênticos, né? Qual que é a diferença? A diferença é que os autênticos, eles, além da complexidade que você falou e do tempo que ele é feito, né, muito rápido, durante a noite, ninguém vê luz nenhuma na região, porque eles sempre aparecem numa região que tem moradia. Então as pessoas que moram próximos, elas conseguem ver da casa delas, da janela, da porta. A maioria deles, a gente percebeu isso. E eles nunca falaram que viram luzes de lanterna ou laser, alguma coisa assim que o pessoal pudesse estar usando para fazer. E, independente disso, as pessoas, algumas, né, descreveram alguns objetos aparecendo na região também, objetos voadores não identificados, ou na noite anterior, ou próximo da mesma data. Sempre teve alguém assim que também via alguma coisa nesse sentido. Pessoa que mora na cidade, ou mesmo na região ali. E não os agricultores, né? Esses geralmente estão dormindo, porque acordam cedo, né? E quando acordam cedo, acabam se deparando com um agrogrifo na terra deles. Alguns ficam assustados, acabam decidindo cortar, né? Já aconteceu 2 vezes, não foi só o ano passado, aconteceu uma outra vez também. Eles ficam com receio. E teve um caso, depois eu quero falar também, de um agricultor que ele pensou até em suicídio. Eita! É um negócio bem sério. Porque as pessoas falam muito, né? Não, porque foi fulano que fez para ganhar dinheiro. Ali nunca ninguém ganhou 1 centavo com isso. Muito pelo contrário. Quem perdeu mais, inclusive, foram os ufólogos que foram até lá. Porque a gente gasta muito. É gasolina, tempo. Sim, eu imagino. Comida, alimentação, hospedagem. Você não vai viajar longe para voltar. Você tem que dormir lá. Né? Então você acaba ficando em um hotel, ou enfim, você gasta, né? E esse gasto não tem retorno. As pessoas acham que o ufólogo ganha dinheiro. Não sei de onde que tinha essa ideia. O ufólogo nunca ganhou dinheiro em lugar nenhum. Eu acho que o único cara que conseguiu ganhar um pouco de dinheiro era o Jevaer, que vivia da revista, né? Mas ele não era pesquisador de campo, ele era editor de revista. Quem vive de ufologia só gasta. A pessoa não consegue fazer só isso. Isso geralmente é um passatempo, né? Um hobby. É uma segunda alternativa que a pessoa tem para fazer na vida, porque ela sempre tem um outro emprego. E é esse outro emprego Sim. que acaba sustentando a pesquisa que a pessoa faz. Né? É isso que as pessoas têm que entender. Geralmente é assim. Então a gente quer acabar com isso, pelo menos dentro desse projeto. Né? A ideia é que o projeto arrecade dinheiro para poder pagar essas contas, né? E não ficar no bolso de 1 ou 2 pesquisadores. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Ô Machado, eu acho essa iniciativa sua, assim, fantástica. Porque a gente coloca assim, vamos estudar o fenômeno OVNI, o fenômeno ufológico. É um fenômeno imprevisível. Muitas vezes não deixa marcas, é só relatos. A gente tem algumas filmagens que não são lá grandes coisas, a maioria das filmagens são muito ruins. Mas os agrogrifos, eles estão lá, fixos, e permite que você analise ali qualquer tipo de nuance diferente que tem ali, para você pegar uma pista, para você tentar desvendar alguma coisa. Então, o fato de você poder ter um material físico para trabalhar, eu acho que faz uma diferença muito grande. Claro. Quando você fala assim que as pessoas não dão muita importância, a gente precisa arrecadar para poder estudar isso, o que você diria para essas pessoas que veem esse fenômeno como sendo farsa, que incentive elas a ajudar com esse projeto? O que tem ali de concreto que vocês já encontraram nos agrogrifos? Então, uma coisa que chama atenção, que eu até esqueci de falar na vez passada, no bloco anterior, é a respeito da curvatura do trigo, né? Ele não quebra. E é assim que a gente consegue identificar aquela estranheza
por aqueles que a gente considera autênticos, né? Que a gente fala que são autênticos. Mas veja bem, quando eu falo que é autêntico, eu não estou dizendo que foi um extraterrestre que fez. Quem falava isso era o Gevaert. O Gevaert tinha o costume de falar isso. Eu não uso essa expressão, essa afirmação. Eu acho muito a gente tem que ter cautela para estudar. A gente quer descobrir a origem disso. Nós não sabemos qual é. A gente sabe que é estranho, que é misterioso, e a gente quer diminuir esse misterioso, diminuir esse estranho. E fazendo pesquisa, fazendo um trabalho de análise, né? E ali é possível fazer, porque está no campo, ele está físico, como você colocou. Então não é impossível você concluir alguma coisa. Se for gente que está fazendo, a gente vai conseguir encontrar evidências nesse sentido, né? A gente encontra. Quando eu fui investigar em 2008, lá em Poaçu, o primeiro que apareceu, eu lembro que tem uma cidade vizinha chamada Xanxerê, que também apareceu outro. E eu fui checar esse de Xanxerê e a gente descobriu até a fonte, como é que foi feito ali na hora. Pegaram um pedaço de vassoura com 2 garrafas PET e amassaram o trigo. No caso, ele quebrou tudo, né? E não ficou perfeito, ficou meia boca. E o trigo ficava quebrado. Então a gente começou já a ver nos primeiros agroglifos que apareceram que já tinha gente brincando com isso e tentando fazer uma reprodução porque achava que era fácil. E eles perceberam que não era. E eles acabavam deixando esses utensílios que eles usavam lá e a gente encontrava e acabava percebendo, descobrindo até como eles fizeram, né? Esses autênticos, eles são, assim, é difícil de descrever falando, mas é muito bonito de ver, sabe? Eu tive a oportunidade de ver um em Poaçu, que foi o segundo que apareceu. O Gevaert já tinha voltado para Curitiba e eu fiquei lá um dia a mais. E o Ivo, na época, trabalhava na rádio, ele me chamou na parte da manhã, bem cedo. Eu ia voltar já para Curitiba. Aí ele falou, acabou de aparecer um em Ouro Verde, que era uma cidadezinha próxima ali, daí a gente foi lá. E tinha ido pouca gente lá dentro. Então eu consegui encontrar trechos assim do agroglifo que ninguém tinha pisado. E deu para ver perfeitamente assim aquele forro dobrado, como se o caule tivesse nascido daquela forma, sabe? E ninguém tinha pisado ali, então ele não estava amassado naquele pedaço. Eu tirei muitas fotos na época, eu lembro. Até mandei para a revista UFO. A gente publicou uma matéria sobre isso, ficou muito bom. E foi ali que a gente percebeu que realmente tinha essa diferença, né? E quando as pessoas pisavam, estragavam essa pista, vamos dizer assim. Então, ali que a gente começou a perceber que as pessoas, na verdade, por curiosidade, não é culpa delas também, elas acabam estragando, né? Elas contaminam o local e daí estragam a pesquisa, a investigação. Então, nós temos que agir dessa forma como eu coloquei, né? A gente tem que chegar antes dos outros para poder fazer a análise. Inclusive, a gente tem que evitar pisar no meio, né? Tentar ir pelas bordas, né? Pro lado de fora. E nem que a gente tem que fazer uma nova trilha, né? Para caminhar ao redor, para poder fazer as fotografias, tirar as análises corretas, porque a gente não pode tirar a análise, mostra no caso do solo, só do local. A gente tem que tirar também de fora, para fazer comparação. É o correto. Tem vários métodos, né, que a gente vai usar para fazer essas análises e dá trabalho, viu? A gente vai ficar praticamente o dia todo fazendo coleta. Não é uma coisa assim rápida, né, de 1 hora, né, como normalmente a gente faz, né? É um negócio mais demorado, sabe? A técnica é bem chatinha e minuciosa e certinha. Então você tem que fazer assim, assado, tal, tem um método todo certinho para fazer as coletas. Até para que se alguém queira repetir a experiência, ela pode repetir também. Um outro grupo que queira investigar pode usar a mesma metodologia e chegar no mesmo resultado, né? Porque a gente não sabe ainda que resultado que vai ter, né? Se vai ser comprovado que foi gente que fez, se vai ser comprovado que foi alguma coisa estranha, né? Ou, como o pessoal fala, humano ou não humano, né? A gente quer descobrir de onde que vem, qual que é a origem. E se a gente conseguir mostrar que não é humano, a gente quer tentar descobrir a origem, como que ele é feito, né? Nós não estamos preocupados em tentar traduzir o símbolo em si, né? Tentar, é mensagem? Não sabemos, né? Se for, nós estamos deixando isso para outras pessoas. A princípio, o nosso objetivo é fazer as análises e tentar descobrir a origem, né? E o Machado, dentro dessas análises que já fizeram, desses agroglifos que já visitaram, o que vocês descobriram ali que é totalmente atípico, que não deveria estar ali? Então, é o contrário. Teve aquele caso de Prudentópolis aqui, um dos doutores que fez a análise do material, ele ficou bem espantado porque, tudo bem, a coleta não foi feita da forma correta, mas mesmo assim, ele concluiu na investigação que ele fez no laboratório que o local onde o caule do trigo faz a curva, que eu acabei de comentar, né, que é o interessante desse caso, ele analisou a curvatura do trigo e descobriu que ali não tem vida microbiana. A vida simplesmente ficou esterilizada naquele ponto. Isso aí chamou muita atenção dele, como biólogo que ele é também. Ele falou que não tinha como, a não ser que você tivesse ido lá com um esterilizador e tivesse passado no trigo, né?
Então ele achou interessante que não tinha vida microbiana dentro de onde estaria formado o círculo. É como se tivesse esterilizado a região. Isso aí foi uma coisa que chamou muita atenção e foi um dos motivos pelo qual me fez criar o grupo, né? Porque eu percebi que a gente tem que ir por esse lado, né? De análise do solo, de análise dos detalhes, que muitas vezes nós não temos condições de ver isso na hora, né? Você tem que fazer a coleta da forma correta e mandar para o laboratório para eles confirmarem esse tipo de informação. E aí esse tipo de coisa que a gente vai buscar lá. Essas coisas, se a pessoa começa a pisar no local, ela contamina, aí estraga tudo. O próprio agricultor, né, se ele chegar e começar a pisar em cima, porque ele bota a mão na cabeça e, puxa, o que apareceu aqui? Começa a caminhar por ali, ele já estraga a evidência, né? Então o ideal era viu, né, uma certa distância, e é isso que a gente quer passar na palestra, que a gente quer dar para eles, né, para eles tomarem cuidado de não entrar lá dentro, inclusive eles, né, até que a gente chegue para poder, depois que a gente fizer a coleta, aí, se quiserem pisar, cortar, enfim, aí façam o que acharem melhor, né? Ô Machado, você citou isso aí que as pessoas entram lá e vocês não sabem o que vão encontrar, que vocês têm que analisar e tudo. Mas eu vi muito pesquisador que foi em agrogrifos, principalmente fora do Brasil, que fez algumas pesquisas dentro desses crop circles e descobriu ali traços de radiação. O celular perde o sinal quando você está ali dentro. Se você está num lugar que tem traços de radiação, e essa presença de pessoas ali curiosos andando ali, não seria de certa forma perigosa? Sim. Se tiver radiação, seria. Mas não é diferente de um caso de ufologia, né? Você tem um caso de ninho de OVNI, por exemplo, que o objeto pousa no local e deixa a marca, também deixa radiação em alguns casos. Isso já foi comprovado. E isso também faz mal para o pesquisador ou para quem estiver ali. Faz mal para a saúde da pessoa, né? Isso já, a gente já é ciente disso desde que começou a entrar nessa área, né, de pesquisa de campo. É um perigo que a gente passa, né? Hoje é mais fácil de você detectar, porque hoje todo mundo tem um contador Geiger, ele não é caro. Você compra pela... Não, sim, mas meu ponto é, você chega lá e mede com um contador Geiger e tem radiação. Qual que é o procedimento seu? Vocês continuam coletando material? Vocês se afastam e procuram uma proteção melhor? Como é que é feito isso? Depende do nível de radiação que foi detectado. Se for um nível baixo, ele não é saudável, vamos dizer assim, né? Porque radiação, na verdade, existe, né, no ar em todo momento, né? Agora nós estamos recebendo radiação, só que é num índice muito baixo. Quando você liga um contador Geiger, ele acusa essa radiação baixa também. Ele fica fazendo um pi, né, um barulhinho, e fica fazendo um gráficozinho. Só que quando ele chega perto de um local radioativo, o urânio, por exemplo, o pico vai crescendo. Aí sim, começa a ficar mais perigoso, dependendo do nível que você está. O ideal seria o pesquisador, inclusive, estudar um pouco sobre essa área, né? E aí é que entra a parte chata, né, para o pesquisador, mas faz parte, né? Não importa se é da área de humanas, da área de exatas ou da biológicas, ele tem que estudar um pouco de radiação, sobre radiação, para ver qual que é o pico que pode fazer mal à saúde e qual é o pico que não pode. Para quando ele chegar no local, ele saber se ele pode continuar ali ou não. Inclusive, isolar a área e recomendar que as pessoas não fiquem circulando pela região, né? É o certo, mas nem todo mundo faz isso. Sim, inclusive, de repente pode até ser essa radiação que esteriliza o ambiente. A gente não sabe, né? Porque como essa esterilização foi detectada, mas não foi... não sei se foi estudado a parte de radiação. O objetivo do grupo agora é fazer isso, né? A gente vai analisar todos os comprimentos de onda que possam surgir no local. Você falou que celulares deixaram de funcionar lá na Inglaterra. Aqui aconteceu ao contrário. Aqui nós temos dois tipos de casos. Esse último que foi cortado, por exemplo, um rapaz que é jornalista, que levou o drone dele para fazer uma matéria lá com um jornalista da televisão local, o drone não funcionou lá dentro. É exatamente igual ao que você acabou de descrever. Ele não conseguiu acionar o drone no meio do agrogrifo. Ele teve que tirar o drone, aí quando ele saiu para fora, o drone funcionou. Aí ele ligou e conseguiu pegar a imagem aérea. É como se fosse uma gaiola de Faraday ali então, no meio da plantação. Exato, dá essa impressão. Isso pode ser analisado com o equipamento certo. É isso que a gente quer fazer. Outra coisa aconteceu comigo nesse último também. No penúltimo, do ano retrasado. Eu fui até Ipuaçu, porque ele estava lá ainda. Eu cheguei dias depois, já tinha tido inclusive chuva e tal. E mesmo assim, eu achei curioso que na região ali o celular não funcionava direito, porque é uma região de campo, né? Não tinha uma antena naquela próxima ali, então o nosso celular não estava funcionando direito, nem o meu, nem o da minha esposa. Quando a gente entrou no agrogrifo, passaram a funcionar. A gente até falou com alguns amigos, mandamos algumas mensagens, aproveitamos para ver o WhatsApp, funcionou normalmente. Quando a gente saiu dali e voltou pro carro, deixou de funcionar. Então acontece de um jeito e acontece ao contrário também, né? Isso tem que ser analisado, estudado, a gente não pode deixar passar, né? Essas coisas... Claro.
estão sendo testemunhadas, então vamos medi-las para poder ter resultado. Exatamente. E o Machado, quando você pega um agrogrifo desse autêntico, que vocês veem ali que é autêntico, que não foi feito, que provavelmente não foi feito por alguém, por um humano. Isso aí, se ninguém mexer, ele se mantém ali muito tempo? Ele fica ali? Se o agricultor deixasse, eu acredito que sim. Eu acredito que ficaria. Mesmo que eles não cortem na hora, né, que cortem depois, porque eles têm que uma hora recolher o trigo, né? Geralmente ele aparece no mês de setembro, outubro, e são os meses, outubro, novembro, que eles fazem a colheita do trigo. É normal eles colherem nessa época. É quando o trigo fica amarelinho, né, ele fica maduro, eles recolhem ele, para depois plantar milho, ou soja, ou feijão. Aí depende, porque daí eles mudam a safra, né? Daí no ano seguinte volta a ter o trigo de novo. Eu não me lembro agora o mês certo que eles plantam, acho que é março, abril que eles plantam trigo e em setembro, outubro, novembro eles recolhem. E depois eles plantam outra coisa. E é interessante que quando eles plantam outra coisa, você volta lá, o Ivo tem feito muito isso, o Ivo ele marca o local exato onde estava o agrogrifo, ele retorna lá com drone, inclusive, e percebe que existe o que a gente chama de uma sombra do agrogrifo que estava na outra plantação. Aparece na nova plantação o mesmo desenho, só que de uma forma mais sutil, mas está lá e pode ser registrado em vídeo, tranquilo, foto também. Isso está acontecendo tanto lá na Inglaterra quanto aqui no Brasil, né? No começo eles falavam fantasma, agora eles estão chamando de sombra do agrogrifo. Inclusive o Douglas do nosso grupo, o Douglas é um engenheiro agrônomo, ele está bem interessado em investigar essa parte aí, da sombra do agrogrifo, né? Que ela aparece, depois que a plantação nova começa a crescer, você já percebe o desenho novamente. Caramba, e por que sempre trigo, Machado? Não acontece em outras culturas, tipo soja, milho, não acontece? Pois é, curioso. Eu tenho uns casos que eu investiguei em soja faz tempo, já na década de 80. Até o Jackson encontrou uma revista, se ele puder lembrar, não lembro o nome agora. Ele me mandou esses dias uma revista da Espanha que apareceu a mesma coisa lá também. Eu não sei se foi na soja lá, mas aqui no Paraná foi na soja. Teve vários casos de círculos estranhos que apareceram na soja, com perfurações, mas perfurações profundas, que até os astrônomos que foram investigar na época junto comigo, eles acreditavam que era um tipo de meteorito arenoso que se desmanchava, mas eles não encontraram nenhuma evidência nesse sentido. Eles só acharam esses buracos. E eu levei umas bússolas na época, isso na década de 80, né? Eu tinha a bússola, e a bússola ficava maluca quando você chegava perto do buraco. Tinha alguma coisa magnética ali naquelas amostras de terra, era bem interessante. Então ali era um soja. Mas era diferente do que a gente vê no trigo, né? E não é só trigo, tem outros tipos de variações de trigo e nomes diferentes também, cevada também, mas é o estilo da planta que parece que ajuda, não sei, a formar esses agrogrifos, né? Porque nas outras plantações, quando aparecem, tipo o milho, por exemplo, não chega a ser dessa forma. O milho é quando um objeto mesmo desce, faz o ninho que a gente chama, né? Que ele deixa aquela marca circular de um lado ou de outro, né, no sentido horário ou anti-horário. Mas aí tem todo tipo de plantação que você imaginar. Agora, esses sinais dos agrogrifos, né, esses que aparecem em Poaçu, eles sempre é no trigo. É curioso isso. Como na Inglaterra também, né? Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Machado, nós vamos entrar agora numa área especulativa. Eu vou te fazer uma pergunta que você vai dar a sua opinião. Mas sempre que eu converso de agrogrifo com as pessoas, o argumento maior que as pessoas têm, assim, que além de falar que pode ter sido feito e tal, se é uma forma de comunicação, sei lá, de uma civilização terrestre, de outra dimensão, se é uma forma de comunicação de alguma outra entidade com a gente, por que fazer aquilo numa plantação que rapidamente pode se perder? Igual você falou, o cara fez uma marcação lá hoje, o agrogrifo hoje, essa espécie, para enviar um sinal, uma comunicação, alguma coisa. Aí no dia seguinte o agricultor vai lá, liga o trator e colhe tudo. Acabou o agrogrifo, perdeu a informação. Você não acha assim que esse pessoal que questiona isso tem um ponto válido? Se é uma parada assim de uma civilização totalmente avançada tentando se comunicar com a gente, por que faz um sinal num lugar que pode ser perdido? Que informação pode ser, sei lá, de repente entram animais ali, vacas, sei lá, come um pedaço ali e um pedaço da informação se perdeu. Qual que é a sua opinião sobre isso? A tua pergunta é interessante. Faz a gente refletir e pensar sobre isso, né? Eu estava tentando lembrar agora como que a gente faz para mandar sinal para o espaço, né? A gente usa sinal de rádio. E as ondas de rádio, elas vão variando, né? Elas vão viajando, e elas vão
seguindo em frente, né? Você não tem controle sobre elas podem bater ou não em algum planeta e eles podem captar ou não esse sinal de onda de rádio, concorda? Concordo. Pois é. Então, ora, imagine que eles possam estar enviando também o sinal, não necessariamente de um outro planeta, talvez de uma dimensão paralela, que eu acho que seria bem mais fácil, mais próximo, né? Mandando um sinal como se fosse uma onda de rádio, entendeu? E eles não têm certeza de onde que vai bater, mas eles só mandam o sinal e o sinal bate em algum lugar. Não seria a mesma tecnologia que a gente usa. E também não precisaria ser uma civilização muito avançada. Assim como nós não somos tão avançados assim e mandamos sinais de rádio desde a década de 40, 50, até antes, né? Eles podem estar enviando isso também como algum tipo de sinal. Não necessariamente com a intenção de fazer contato. Assim como a gente manda os nossos áudios de rádio, a gente manda de nós para nós mesmos. Nós não estamos mandando um sinal para um outro planeta para se comunicar com eles. Mas as ondas de rádio, elas viajam pelo espaço, já foi comprovado. Cara, isso é interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. De repente pode ser uma parada, como é que eu posso dizer assim, sem essa intenção de estar ali marcando. Exato. Pode ser alguma coisa ligada num outro comprimento de onda que está gerando esse resultado aqui no nosso universo, entende? Na nossa dimensão. E isso aí pode ser analisado e pode ser investigado. Essa parte do trabalho dentro do nosso projeto, quem cuida disso é o Alcides Cores. Ele fez um livro há pouco tempo chamado Dimensões Paralelas, onde ele faz essa observação, né? Eu não estou dizendo que ele falou isso, né? Eu que estou colocando dessa forma, aproveitando o que eu li do livro dele, né? Das teorias dele. Eu tenho estudado muito sobre dimensões paralelas, trabalhos do Jacques Vallée, do John Keel, e também li o trabalho do Alcides. Eu achei o trabalho dele muito bom. Ele também cita os dois, né? E ele está bem interessado em tentar descobrir se tem alguma coisa nesse sentido. Claro que ele vai analisar e vai captar material para ser analisado, para daí a gente tirar as conclusões em cima. São hipóteses que a gente está trabalhando, né? O Alcides tem uma hipótese similar a essa que eu acabei de falar, né? Ele acredita que a origem possa ser, de alguma forma, nesse sentido, assim, que ela esteja produzindo esse sinal, mas não necessariamente no mesmo comprimento de onda que a gente está acostumado a viver. Então, Machado, e muito se especula também que a gente vai até conversar disso. Eu quero já até aproveitar aqui e deixar o convite feito para você voltar aqui pra gente falar de predadores interdimensionais e dimensões paralelas, que eu acho, porque eu amo, eu acho muito interessante e explicaria muita coisa. Mas ultimamente tem tido assim muitos relatos de portais que se abrem e saem seres, criaturas, naves. De repente, será que esses agrogrifos não seriam o resíduo de algum desses portais que se abrem e deixam essa marcação ali? De repente, esses portais podem se abrir em outros lugares, mas de repente, sei lá, em cima de água, em cima de rocha, não deixa marca. Mas como tem uma vegetação ali, ela sente essa mudança ali do ambiente para abrir esse portal e deixaria essa marca. Você acha que é uma teoria possível? Teoria não, hipótese, né? Eu coloco isso como uma especulação. Sim, na verdade, nós não temos teorias nenhuma até agora, né? Nem a ufologia tem teoria, por exemplo, sobre os extraterrestres, né? O que a gente tem são hipóteses. Né? Sim. O problema é que o ufólogo ele trabalha com uma hipótese só, que é a de extraterrestre. Isso eu acho errado. Eu também fazia isso quando comecei a pesquisar. Depois eu comecei a raciocinar, virei professor, virei cientista, comecei a pensar melhor, usar metodologia e percebi que a gente tem que trabalhar com hipóteses. E são no plural, não no singular. Então a gente não pode sair afirmando que é extraterrestre. A gente tem uma das possibilidades de ser extraterrestre, mas as outras possibilidades também têm que valer tanto quanto. Enquanto a gente não conseguir encontrar evidências que apontem que é um extraterrestre, ou que é um ser de outra dimensão paralela, a gente não pode confirmar nada. Então não pode ser teoria, elas são todas hipóteses, né? São especulações. E a tua ideia é válida, sim, claro, é mais uma especulação, é mais uma hipótese, né? Que teria que ser estudada para a gente conseguir evidências para comprovar isso. Entenda, PC, se a gente conseguir esses dados que a gente está querendo conseguir, se as pessoas entenderem o que a gente está querendo obter, a gente vai conseguir respostas, porque a gente vai confirmar qual hipótese é a mais válida, entende? Mesmo que seja a gente fazendo o agrogrifo manualmente. Se for, a gente vai descobrir. E existem formas, né, de pesquisa que você consegue perceber essas coisas. Ô Machado, eu acho inclusive que as pessoas não dão o valor para esse tipo de pesquisa que deveria ser dado, porque a gente tem uma chance única
de pegar e estudar o fenômeno com evidências físicas. A gente pode fazer análise ali e ver se alguma coisa externa alterou o ambiente. A gente sempre fala assim, a ufologia ela não é científica, porque você não pode replicar os experimentos, não pode, igual você falou, ter teorias, a gente só pode criar hipóteses. Eu até falei ali atrás, teoria e hipótese são coisas bem diferentes, sabe, com teoria de hipótese, como você bem colocou, mas eu acho que é uma chance, assim, única de a gente tentar entender esse fenômeno. E as pessoas encaram isso como uma coisa, assim, uma idiotice, uma brincadeira dos outros, e não dão atenção. Eu acho muito importante esse trabalho que você está fazendo com o Projeto Esfera e juntando esse pessoal para tirar essa mística de que o agrogrifo é uma balela e focar a pesquisa nisso. Porque, igual você falou, se for uma brincadeira, se for uma balela, a gente vai descobrir é uma hipótese a menos que a gente tem ali para descartar. Exatamente. Ah, não, isso aí não tem nada a ver com o que a gente pesquisa, procura, são efeitos de coisas feitas por humanos. Mas se não for, abre uma porta assim, gigantesca para uma porrada de possibilidades. Exatamente. Eu fiquei assim, um pouco decepcionado, e foi um dos motivos pelo qual eu quis criar o Projeto Esfera, quando eu conheci um agrônomo, naquele segundo círculo que eu falei para você, no segundo agrogrifo que eu visitei perto de Poçô, no Ouro Verde, tinha um agrônomo que trabalhava para a fazenda onde apareceu o sinal. E ele estava lá dentro, no momento que eu cheguei lá para fazer a coleta e a análise, e eu percebi que ele estava ali só observando, assim, né, com a mão na cintura, quieto, às vezes de braço cruzado. Aí eu resolvi conversar com ele. Aí eu perguntei quem ele era, né? Ele falou, não, eu sou agrônomo que trabalho aqui na fazenda e tal. Aí eu disse, você não tem curiosidade de saber o que está acontecendo quando você vê isso? Aí ele olhou para mim e falou, não tenho. Aquilo ali me deixou profundamente decepcionado. Pô, mas até assim, eu. Que raio de profissional é esse que trabalha na área, vê uma coisa estranha na área dele e não se interessa de investigar, sabe? Aquilo ali me deixou, assim, muito decepcionado. Mas é isso que eu te falo, Machado. As pessoas veem isso como se fosse uma brincadeirinha, uma peça que as pessoas pregam nos agricultores e nos ufólogos, quando na verdade não é. Tem esses casos? Tem. Mas tem os casos que a gente tem que olhar com outros olhos. Pois é, mas ele estava pisando num agrogrifo que dava para ver que não foi gente que fez. Ele deve ter percebido isso como eu percebi. E mesmo assim não houve interesse de investigar, de querer saber como que aquilo foi feito, quem fez aquilo, por quê. Eu achei curioso isso. Tem aquele programa também do agrônomo que eu falei para você que pensou em suicídio. Como que aconteceu esse caso? Isso também foi lá no início. Teve um dos agrogrifos que apareceu lá, que esse o Gilvar investigou, acho que foi o primeiro. Os outros agricultores ao redor começaram a acusar aquele que era o dono da terra, que ele tinha feito aquilo para ganhar dinheiro, para ficar conhecido, para chamar atenção. E ele ficou muito decepcionado com os próprios colegas e amigos dele, porque eles começaram a tirar sarro dele, e ele ele falou, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é plantar e colher. Ele era uma pessoa bem simples do campo, assim, e ele vivia disso, ele não sabia fazer outra coisa. Aí ele falou assim, eu não tenho nem ideia de como é que faz isso. Por que eu ia querer ganhar dinheiro com isso se eu ganho dinheiro colhendo, né? Vendendo o trigo, vendendo as minhas plantações? Então ele ficou assim profundamente ofendido e acabou se machucando muito psicologicamente com isso, a ponto de pensar em suicídio. E saiu da casa dele, inclusive, ele ficou afastado uns dias, foi na casa de um parente. Quando eu fui lá, ele não estava lá. E quem me contou essa história direitinho foi o sobrinho dele, que me encontrou no dia seguinte de manhã no hotel, antes de eu ir àquela cidade lá de Ouro Verde, para ver o outro agrogrifo que tinha aparecido. E ele me procurou de manhã, eu estava saindo do hotel para ir ver esse outro, indo pro carro. Aí ele me contou essa história do tio dele, falando assim, olha, meu tio é o dono da terra lá que você não encontrou ontem para entrevistar, e ele não estava lá por conta disso. Aí ele me deu esses detalhes, né? Então você vê, as pessoas elas não têm noção, né, do perigo que é você fazer acusações infundadas, sem provas e evidências, né? Eles saíram acusando o homem como se ele tivesse feito, quando ele nunca fez. Ele falou, eu nunca cobrei de ninguém para eles irem lá na minha terra. Acabaram com o meu trigo, estragaram tudo. Né, eu não ganhei nem um centavo com isso, muito pelo contrário, eu perdi. Né, então por que me acusaram de fazer isso? A troco do que eu ia fazer? Né, e isso aconteceu provavelmente com outros também. Né, e não sei se não é esse um dos motivos pelo qual eles começaram a cortar o trigo, sabe? Cara, isso é bem interessante mesmo, porque você vai atrair uma atenção pra você que você não quer, você não precisa. Exatamente. Aquele livro vai te fazer só amolação e dor de cabeça, só gente tirando sua propriedade. Então, realmente você tem um ponto interessante, porque não é interessante pra nenhum fazendeiro divulgar que tem isso na propriedade dele. Pois é.
O que a gente está querendo conscientizar eles agora é que eles podem se juntar com a prefeitura e todo mundo sai ganhando nessa, né? Com o turismo, que eles podem atrair as pessoas. Tem muita gente curiosa que quer ver isso, quer saber o que é, mas vão lá só de curioso, porque eles não vão fazer pesquisa como a gente está querendo fazer, né? Então, por Sim. isso que eu recomendo a eles que primeiro deixem a gente fazer a investigação e depois eles podem até, por que não, né? Ninguém pode proibir eles, a terra é deles, né? De divulgar e deixar a cidade conhecida por conta disso. Eu não vejo problema nenhum nisso também. Independente de ser gente que está fazendo ou não, eles têm o direito de vender a imagem, se eles quiserem, né? Claro, tá na terra deles. Exato. Senhor Ufo-Jack, vamos lá, você ficou quietinho o episódio inteiro. Eu quero sua opinião sobre os agrogrifos. O que você acha disso tudo? Cara, eu não tenho uma opinião formada sobre agroglifos. É uma coisa que eu já não... Quer dizer, eu nunca tive, na verdade, a ideia de que eles sejam extraterrestres, de seres de outros planetas. Eu nunca concordei com essa ideia. Eu vejo isso mais como um fenômeno, talvez interdimensional, alguma coisa assim. Só que tem uma coisa que sempre me deixou assim pensativo, é que muitos dos desenhos que são impressos nesse fenômeno correspondem a marcas que entidades espirituais trazem nas assinaturas energéticas que eles fazem. Por exemplo, na Umbanda existe o chamado ponto riscado. A entidade desce, ela vai iniciar o atendimento, vai fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa assim, ela faz aquele ponto riscado, que são várias linhas, vários desenhos, geometria sagrada e tudo, para abrir portais energéticos para focar naquilo que precisa ser feito. E eu vejo que muitas figuras desenhadas, muitos agroglifos correspondem a esses desenhos que são feitos pelas entidades. Não só de Umbanda, mas a gente vê isso também na magia, a gente vê em outras linhas, diversas, né, várias linhas espirituais, e que tem os mesmos traços, os mesmos desenhos. Cara, eu nunca tinha me tocado disso. É por isso que me remete a algo talvez interdimensional ou espiritual. E como eu sempre falo, né, o fenômeno espiritual, ele é muito semelhante ao fenômeno interdimensional e também um parte do fenômeno ufológico também, né? Eu sempre falo que às vezes eu tenho dificuldade de encontrar onde acaba um e começa o outro. Então eu fico pensando nisso rotineiramente e eu não tenho ainda uma opinião formada, digamos assim, sobre a origem e o objetivo desses desenhos. Né? Não acho que seja extraterrestre. Isso é uma coisa, é a única certeza que eu tenho. Não é extraterrestre no sentido, no significado, no termo da palavra, né? Digamos assim. Cara, esse ponto de vista seu é muito interessante porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, nem fazer analogia com símbolos, sei lá, de outras culturas, de outras religiões. Nunca. Isso aí que você tá me falando é uma informação nova que já jogou mais uma pazinha de credibilidade nos agrogrifos pra mim. Você já tinha reparado isso, Machado? Não, eu não tinha, mas o que eu tinha notado é o seguinte, que me chamou a atenção também, quando ele estava falando até eu me lembrei disso, que os sinais, eles, muitos deles, não todos, né, eles são muito similares à nossa cultura, né, a cultura daqui as culturas humanas, né? Então isso aí me chamou a atenção. O lance do Dimensão Paralela que eu falo, que eu me refiro, que o Jackson também se expressou, é que eles podem ter uma cultura similar à nossa, muito parecida, ou tem acesso à nossa cultura com facilidade, porque a gente não sabe exatamente o que é, né? O John Kell, por exemplo, ele não fala de dimensão paralela, ele fala de criaturas que estariam vivendo no nosso próprio universo, a nossa própria dimensão, mas uma frequência. Numa frequência de visão diferente da nossa. Porque o nosso campo de visão é muito limitado, né? A gente consegue enxergar só as cores do arco-íris até um certo ponto. A gente não vê raio-x, não vê ultravioleta, não vê infravermelho. E essas criaturas poderiam viver nesse meio, entende? Que é muito maior e muito mais expansivo do que o nosso. Sim. Então, eles estariam convivendo com a gente no mesmo espaço físico, mas a gente não consegue enxergá-los. Isso explicaria por que um gato, às vezes, fica parado olhando para um lugar que parece que não tem nada, né? O pessoal fala muito disso. Isso aí, eu tenho gato, isso aí às vezes me tira até o sono. E o gato e o cachorro, eles têm condições de ver diferente da gente. Eles conseguem enxergar comprimentos de ondas que a gente não vê. A abelha também. Os insetos, os animais.
Eles têm capacidade de ver coisas que a gente não vê. A gente até consegue visualizar isso com equipamento, que é isso que a gente está querendo levar também para o projeto. A gente tem lá dentro do projeto, dentro dos equipamentos, o ultravioleta e o infravermelho. Então a nossa intenção é analisar todos os espectros, visíveis e invisíveis, e não só de radiação, de onda de comprimento, mas também de comprimento de visualização. Imagine, se a gente conseguir fazer essa coleta de tudo isso, que é uma coisa que nunca foi feita, a gente vai estar abrindo um campo novo de pesquisa, né? Sim, sim. Eu imagino que vai trazer muita novidade. Cara, isso foi de explodir cabeça, mas isso aí você já deixou um gancho muito bom para um papo para um próximo episódio. Então foi isso. Hoje nós falamos dos agrogrifos e do Projeto Esfera, que o Machado está criando aí para poder estudar esse fenômeno da forma que ele tem que ser estudado. Então, antes de passar a palavra para o Machado, eu gostaria de... Eu vou usar a palavra convocar. Convocar todo mundo que gosta de ufologia, que acredita no fenômeno, que quer descobrir mais sobre o fenômeno, que apoie o Projeto Esfera, que ajude o Machado nessa pesquisa, que a gente possa ter condições de ir nesses locais e verificar o que está acontecendo e fazer análise. Essa pode ser a oportunidade perfeita para descobrir alguma coisa desse fenômeno que já existe há, sei lá, décadas e ninguém nunca chegou a lugar nenhum. De repente, isso aí pode ser uma parada que as pessoas não dão a devida atenção, mas é onde a gente deve realmente focar. Então, eu queria que vocês colocassem isso na sua cabeça. Encarem, sei lá, essas coisas de um modo diferente de ver as coisas. Encarem o mundo de uma forma diferente, porque às vezes essas coisas estão ali querendo dizer alguma coisa e a gente simplesmente não enxerga. Então eu vou deixar agora a palavra com o Machado, e eu gostaria que todo mundo que está escutando a gente, que gosta desse assunto, que apoia o Projeto Esfera. Machado, fica à vontade para você divulgar seu projeto, onde o pessoal encontra, como é que faz para ajudar, fica à vontade. Então, a gente até está divulgando agora uma campanha, né, falando do projeto, e a gente escreveu lá, né, no slide. Quem gosta de ufologia precisa prestar atenção ao Projeto Esfera. O Projeto Esfera se apresenta como uma iniciativa brasileira para investigar agrogrifos com resposta rápida, protocolo de campo e preservação de evidências antes que elas desapareçam. Nós temos o site, né, que é o Projeto Esfera. É projetoesfera.com.br, tudo junto. Então, se o pessoal puder colaborar com a gente, ajudem no que vocês puderem. Qualquer real ajuda, gente. Eu preciso um pouquinho de verba para poder viajar para Ipuaçu. Eu estou em Guarapuava, né? A gente já está marcando uma data com a prefeitura lá para eu ir até lá para... Eles vão ajudar a gente também um pouquinho, mas eles não têm condições de ajudar com tudo. Até ficaram meio assustados, achando que a gente queria cobrar deles. Eu falei, não, a ideia é a população nos ajudar, quem se interessa, né? E eles vão auxiliar a gente, vão dar apoio, né? Vão apoiar no sentido de entrar em contato com todos os agricultores, convocar eles para esse dia da palestra. Eles vão arrumar o local de palestra para eu poder palestrar e mostrar para eles, né, como que funciona o nosso projeto, qual que é a intenção, e pedir a colaboração deles, né? Aí depois, quando chegar setembro, outubro, novembro, nós vamos ficar tudo de espertos, né, para que quando acontecer a gente saia o mais rápido possível, pelo menos uma das equipes, né, nós temos 2 equipes formadas, pelo menos uma das equipes chegar até o local, fazer as coletas e as análises que são necessárias, antes que alguém vá lá e corte também, né? Mas é isso. Obrigado pelo convite, mais uma vez aí, e vamos marcar mais programas, com certeza. Valeu, eu te agradeço e sim, nós vamos voltar para falar aí de seres interdimensionais. Tudo que nós falamos aqui hoje vai estar na descrição do episódio. Corram lá na descrição do episódio que eu vou deixar para vocês todos os links do Projeto Esfera do Machado, o link do site, de grupo que ele tem ali para discussão desse tipo de assunto, o link lá para você poder fazer ajuda, você quer colaborar. E você pode ter certeza que quem ajudar a gente lá nesse projeto, der uma força lá pra gente, quando a gente descobrir alguma coisa e for divulgar, essas pessoas vão ter os devidos agradecimentos. Então, se você pode, tem condição, dá uma colaborada lá pra gente, que vai ser de extrema ajuda. E senhor Ufo-Jack, o fenômeno, tem alguma coisa de agrogrifos lá ou não? Cara, bem pouco, cara. É que nunca foi, assim, o meu foco de pesquisa. É que nem Varginha, né? Nunca foi a minha área de foco na ufologia, então eu acabei não colocando muita coisa lá. Mas eu já tô reunindo um material aí, já tem algum tempo, para produzir algumas coisas interessantes lá, algumas coisas inéditas, inclusive. Perfeito, meu amigo, ficaremos de olho. E
lá na descrição do episódio tem um link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Gosta desses assuntos? Quer participar do nosso grupo do WhatsApp e lá discutir isso com a gente? Entra lá no nosso site. Assim que você fizer sua assinatura lá no site, você já tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp e tem acesso também aos nossos episódios inéditos de apoiadores. E eu vou aproveitar já para falar para vocês, vocês já devem ter percebido, que nós resolvemos liberar agora o dossiê Varginha para todo mundo escutar aí no Spotify. Eram episódios que até então estavam exclusivos para os apoiadores, para os assinantes do site, mas agora vão ser publicados semanalmente. Então você já deve ter escutado a parte 2, que foi publicada essa semana, e na semana seguinte, na próxima semana, soltaremos nossa terceira e última parte. E só quero lembrar todo mundo que vem falando, isso e aquilo, do caso Varginha, etc. Nós gravamos esses episódios no final de novembro do ano passado, muito antes do documentário da Globo e tudo mais. Então, dê uma escutada lá. Venha o que a gente falou, que tá bem interessante. Escutem de mente aberta. Ali a gente tá só colocando algumas hipóteses, não estamos afirmando nada. E para encerrar aqui os nossos lembretes, dê uma acessada também na nossa loja que tá lá no site. Tem a nossa loja de action figures e tem a nossa loja de camisas, com muitas novidades lá. Dê uma conferida que vale a pena. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos inéditos e histórias interessantes. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, Sr. Ufo Jack? Acredite, se quiser.